Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, vamos falar agora da lei anticrime, até porque o Ceará, sua terra, teve uma intervenção uns dias aí atrás, o Moro andando de blindado, achei aquilo... Uma confusão generalizada. Estranho. E a tua opinião sobre aquilo ali, sabia? Eu sou capaz, sim, de tecer um comentário. Aí, mesmo porque eu estava lá na época, né? Tu estava lá? Eu estava lá. Eu tive que resolver umas situações relacionadas à minha profissão. E aí nessa época eu passei 6 dias, certo? Na capital do estado do Ceará. Uma confusão total. Tá, porque assim, ó, o que o Cid Gomes fez, tá errado para mim botar um trator em cima do povo. Eles podiam estar em greve, mas não é daquele jeito que resolve. Erradíssimo. Agora, o outro também meter bala dentro do outro lado também. É até mais grave. Ali sobra a culpa. Todo mundo tem culpa. Aí, ao mesmo tempo, vai lá o ministro e acabou politizando a coisa. Também. Aí é dele a lei anticrime. Aí eu realmente fiquei meio que sem entender essa situação. E o pior... Não, mas calma, aí tá, é disso que nós vamos começar falando. Vamos lá, começar falando. Para poder chegar na linha de crime, vamos passar lá pelo Ceará. Opa, vamos sim. Tá? Vamos e aí, depois eu quero falar da pós da Unirão, que semana que vem será uma satisfação, isso. Tamo junto. Deixa só eu chamar a vinheta, pode ser? Por favor, nossa vinheta. Pronto, professor. Agora você pode nos explicar o que aconteceu lá no Ceará, para evitar ter que acontecer em outros lugares, tipo Rondônia, que já teve greve de PM há um tempo atrás? Posso sim. E no estado do Ceará também, né? Eu acho que em 2011 ou 2012, eu não me recordo bem, tivemos também uma greve dos policiais militares. Foi eu me lembro que uma vez teve junto uma greve da polícia, com uma greve de ônibus e um apagão na cidade. Aqui em Porto Velho foi um momento muito ruim, cara. Nessa época eu acho que doido. Nessa época eu acho que eu não morava aqui em Porto Velho, não. Mas, Benito, inicialmente eu queria dizer o seguinte, que independente de qualquer coisa, o nosso Estado, ele tem uma Constituição, certo? Uma Constituição de 1988, uma Constituição republicana. E a Constituição, ela está acima de todas as outras legislações. Né, a lei maior, a letra com L maiúsculo, né, e ela não pode ser desobedecida por ninguém, do ministro do Supremo Tribunal Federal, passando pelo cidadão comum, por todas as autoridades, ninguém pode se sobrepor à lei maior, à Constituição Federal. O que é que acontece? A Constituição, ela é expressa. A Polícia Militar, ela não pode fazer greve. A Polícia Militar, na realidade, ela não pode se sindicalizar, certo? A Polícia Militar, de fato, ela não pode se agrupar para fazer motim. Isso aí é inadmissível num Estado democrático como o nosso, tá? Quer dizer, os apoiadores desse movimento, né, e aqui eu fico até um pouco preocupado com a minha integridade física, porque na realidade, né, não sei se você sabe, mas lá em Fortaleza, alguns jornalistas foram ameaçados por parte dessa turma que fez esse movimento paretista, né? Que na realidade não pode, certo? Agora veja bem, você imagina, tá? Você pega um grupo de policiais, certo? E aqui eu não estou dizendo que a Polícia Militar não tem direito, a Polícia Militar tem todo o direito do mundo de ganhar bem, certo? Tem todo o direito do mundo de ter toda a estrutura voltada para ela, certo? A Polícia Militar, de fato, seja do estado do Ceará, seja de Rondônia, seja de qualquer estado, certo? Merece, na realidade, destaque no que diz respeito à sociedade. Porém, um grupo, certo?
sei lá, até politicamente mal intencionado, não se pode fazer o que foi feito. Pra você ter ideia, Benito, eu estava lá e eu passei 6 dias nessa época lá e eu não fui para lugar nenhum com medo. A sociedade, na realidade, no estado do Ceará, ficou refém. A sociedade estava com medo, de fato, certo? Eu não vou dizer da polícia militar, porque esses que fizeram esse movimento, que fizeram isso, não são policiais. Pode ter outros adjetivos, certo? Mas, na realidade, o que foi feito no estado do Ceará, naquela oportunidade, foi algo que surpreendeu a todo mundo. Pra você ter ideia, certo? Pararam uma viatura da Polícia Civil, fizeram os caras descerem, né? Quer dizer, um amontoado lá, 20, 30 sujeitos lá encapuzados. Isso aí não é, na realidade, não representa, certo? A briosa polícia militar, seja do estado do Ceará, seja de qualquer estado do Brasil. Lamentavelmente, isso aí foi de uma afronta, certo? À Constituição Federal de 88. Lógico, claro e evidente que aqui eu não estou vestindo camisa de partido nenhum, certo? O que o senador da República, né, o Cid Ferreira Gomes, fez foi outro ato também lamentável. Por quê? Porque você pegar uma retroescavadeira e jogar por cima de pessoas que lá estão, certo? Mesmo essas pessoas não tendo qualquer direito de estarem naquele movimento, porque a Constituição Federal proíbe, certo? Também foi um ato extremamente insano. Tem culpa o governador? Também tem culpa. Por quê? Porque a polícia militar, pelo menos do estado do Ceará, ganha-se muito pouco, trabalha-se muito, certo? Um policial, um soldado da polícia militar, não só lá, mas em outros estados também, recebe muito pouco, Benito, para trabalhar demais, para se estressar, para doar sua vida à sociedade, porque um sujeito daquele, a qualquer momento, ele pode levar um tiro numa ocorrência qualquer, e quem é que vai cobrir a família dele? Quem é que vai sustentar? Quem é que vai dar todo o suporte? O Estado? O governador? Não, simplesmente a família vai ficar ao léu se não tiver uma estrutura. Eu entendo, certo, o posicionamento daqueles grevistas, mas eu não concordo. Eu entendo que a polícia militar ganha pouco, mas eu não concordo. Quer dizer, não se faz um movimento daquela não vou dizer magnitude, porque magnitude lembra algo, né? Mas não se faz um movimento daquele, certo? Fazendo o que foi feito. Lamentavelmente. Você falou no ministro Sérgio Moro, né? Ele esteve lá, tá? Agora, o que mais me chamou a atenção, na realidade, foram as palavras do presidente da República, do senhor Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: olha, esse problema, a União está intervindo, certo? Mas é o seguinte, é o problema do estado do Ceará. E na realidade não é, Benito. Não. Certo? Na realidade não é. Aliás, também é. Mas não pode, de fato, certo? Ele voltou atrás desse posicionamento que ele falou na imprensa, tá? Ele tem que colocar, de fato, toda a estrutura do Estado, da União, certo? A serviço do governo do Estado do Ceará, da sociedade cearense. Lamentavelmente, foi uma sucessão de erros, tá? Pra você ter ideia, um cabo da Polícia Militar que estava negociando tinha um mandado de prisão em aberto. Eu estou dizendo isso com base na imprensa cearense. A imprensa local divulgou isso diversas vezes. Quem estava na mesa de negociação, certo, para parar esse movimento da Polícia Militar do Estado do Ceará, foi um dos membros da Polícia Militar, um cabo, certo, que segundo a imprensa, segundo o governador, certo, Camilo Santana, ele disse o seguinte: olha, esse sujeito aí tem um mandado de prisão em aberto. Por aí você tira o nível do movimento que ficou instaurado e assustou, lamentavelmente, a sociedade cearense. A sociedade ficou refém, na realidade. Não, eu acredito. Graças a Deus, certo? A Polícia Militar voltou, né, está nas ruas e, diga-se passagem, pelo menos um momento de paz a sociedade cearense está tendo. Embora a criminalidade lá, não vou ser hipócrita em dizer que acabou, não acabou. A criminalidade no estado do Ceará é muito grande, sobretudo na capital, Fortaleza. Tá. Eu vou chamar um parlatório, quando voltar vamos falar da lei... Do pacote anticrime. Pacote anticrime. Vamos lá. O Refim. O Edvilson Negreiros, vamos lá. Acabamos de assinar agora, foi encaminhado ao Diário Oficial, está sendo feita a publicação e vai valer a partir de amanhã até o dia 31, a Prefeitura tem aí um prazo
de uma semana para regulamentar tudo isso através da Procuradoria do município. E nós colocamos também uma emenda dando ao município a autoridade de prorrogar por mais 30 dias depois do dia 31. Então, esses dias que estão perdidos, aí que hoje é dia 3, vai perder mais uma semana, vai ser justificado nessa prorrogação de mais 30. Então, nós vamos ter aí o resto do mês de março, mais o mês de abril todo, para que aqueles que não tiveram oportunidade em dezembro do ano passado, até o dia 19, que não aderiram ao refis municipal, para tirar juros e multas, para poder dividir toda a sua dívida pública sem pagar juro nenhum, até o mês de abril, até o final do mês de abril, começando agora na próxima semana. Nós estamos acompanhando, esse projeto é de nossa autoria, juntamente com o vereador Marcelo Reis e todos os vereadores dessa casa que tiveram um papel fundamental de buscarmos o direito dos nossos munícipes, do município de Porto Velho. Então, esse é o nosso compromisso com a comunidade. Professor, faz uma análise fria para mim dessa lei que passou no Congresso anticrime. Pronto, essa lei inicialmente ela é um projeto confeccionado pelo ministro Sérgio Moro, né, ex-juiz federal. E é uma lei de número 13.964, tá? Ela foi sancionada em dezembro, dia 24 de dezembro, Natal, né, véspera de Natal do ano passado, tá? É uma lei que, como toda legislação, ela está se adaptando. E ela modificou não só o Código Penal, não só o Código de Processo Penal, mas toda a legislação extravagante. Lei de execução penal, a lei anticrime, certo? A lei dos crimes hediondos, etc, etc, etc. Benito, no todo, até para minha surpresa e para a surpresa também de uma boa parte da comunidade jurídica, tá? Magistrados, promotores, advogados, estudiosos, cientistas e etc, etc, etc. Essa lei, ela traz, na realidade, veja bem, depois que ela passou por um grupo de estudo, certo? E ela foi, vamos dizer assim, lapidada, tá? Então, assim, alguns juristas de renomes, enfim, elas lapidaram esse projeto de lei, tá? E desagou, na realidade, no pacote anticrime, na lei anticrime, certo? De todo, certo? Assim, não posso dizer que é algo primoroso, não é. Há muitas aberrações, inclusive ressuscitando uma coisa chamada de prisão obrigatória, inclusive no rito do júri, em alguns outros procedimentos, coisa que vai de encontro, vai contrária à nossa Constituição Federal de 88, que veda essa prática. Isso aí, mais na frente, o Supremo Tribunal Federal, ele vai corrigir, certo? Ele vai aparar essas arestas, mas há alguns pontos nessa legislação que, inclusive, foram suspensas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, certo? Que é algo primoroso e que desde a década de 40, quando foi sancionado o Código de Processo Penal, que há necessidade, qual seja a questão do juiz das garantias. O juiz das garantias, Benito, foi uma sacada muito grande, muito primorosa no que diz respeito, certo, ao nosso processo penal. E, lamentavelmente, com a desculpa de que o Poder Judiciário tinha que se adaptar, de que o Poder Judiciário não tem estrutura na realidade, eles suspenderam, né? Quer dizer, uma liminar em cima de outra liminar, que foi uma aberração na época e etc e tal. Então, hoje, o juiz de garantias, que seria o carro-chefe, né, do pacote anticrime, está suspenso. O que é isso para o pessoal de casa entender? É o seguinte, aquele juiz, certo, que vai julgar para não haver contaminação, certo, no decorrer do processo, vai ter um juiz ali, um outro juiz, auxiliando no que diz respeito às garantias. E eu quero deixar bem claro para você que essas garantias, ela não vai proteger, como a sociedade muitas vezes tem em mente, tá? Aquele sujeito que praticou o crime, como a sociedade diz, o bandido. Não, essas garantias elas serão para todos, inclusive para mim, para você, certo? Para os nossos entes e etc e tal. De fato, desde a década de 40, certo? E ninguém sabe qual é o motivo, tá? De não ter esse instituto tão precioso. E eu tenho, assim, muita fé em Deus, né, que após esses dias suspensos, eu tenho muita fé em Deus que o Poder Judiciário de todos os estados, certo? Ele vai incluir isso aí, e no momento de adaptação, depois que superado esse momento de adaptação, você vai ver o senso de justiça que será feito com esse juiz de garantias. Não, doutor, sempre também, até porque vai ter concurso para juiz, né, em todo o Brasil. Assim, exatamente, em todo o país. Vai dobrar o número de juízes. Dobrar. E veja bem, alguém pode até questionar, como foi questionado também pelo ministro Moro, a questão das comarcas mais longínquas, né?
que na realidade se você fizer uma porcentagem, é uma porcentagem ínfima. E o Poder Judiciário, ele está tendo esse prazo aí justamente para se adaptar. O sujeito tem uma comarca lá não sei aonde, né? Há necessidade de ter 2 juízes. Há necessidade de ter um juiz lá garantindo que aquele juiz que vai julgar, o juiz natural da causa, ele não vá, entre aspas, na realidade, se corromper, tomar por paixão, né, e julgar contrário, na realidade, às provas ali obtidas, ou julgar com um sentimento de vingança, mesmo porque o juiz ele não está para isso. O Poder Judiciário ele não está para isso, ele está para julgar, só que cumprindo um papel tão importante, num princípio tão importante que a nossa Constituição Federal assegura, que nada mais é do que o princípio da imparcialidade. Não adianta nada você ter uma decisão condenando ou absolvendo com parcialidade. Isso não é justiça. A justiça é o julgamento, só que o julgamento justo, certo? E tomado por esse princípio, não é, da imparcialidade. Se tem provas para condenar, que se condene. Se não tem provas, ou se tem provas para absolver, que absolve independente de qualquer coisa. Pode ser o José, pode ser o John, pode ser o fulano ou o Beltrano. Então o juiz da garantia, ele está único e exclusivamente para isso. E lamentavelmente um dos pontos favoráveis, né, à sociedade de uma maneira geral, está suspenso. Agora veja bem, outros institutos, né, o Tribunal Popular do Júri, o sujeito que foi condenado a 15 anos ou mais, ele já sai dali preso. Ressuscitaram, quiseram ressuscitar, mas volto a dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele vai, na realidade, decidir isso aí, mesmo porque é algo muito novo, ainda não tem uma jurisprudência pelo fato de ser uma matéria extremamente nova, mas ele vai julgar isso aí, eu acredito que aquele plenário, aqueles 11 ministros, na realidade, vão reparar esse erro, certo? Que é um erro extremamente crasso, né? O sujeito, mesmo apresentando recurso, ou de forma obrigatória, coisa que acontecia na década de 60, ele vai ser colocado no cárcere. Isso aí é um absurdo, isso é um retrocesso que esse pacote trouxe. Sob pena, na realidade, Beni, de rechaçar uma coisa chamada de impunidade. Eu volto a dizer, o Brasil já é o segundo país, certo, que mais presos existem, né? E você não pode dizer isso impunidade, certo? Isso aí não pode ter outro nome, mas impunidade não. Tá? A impunidade, na realidade, ela tem que ser trabalhada dentro da legislação, dentro do direito, dentro do processo, do justo processo. Aquela questão que não foi tocada, aliás, que foi tocada, mas ninguém sabe se vai, na realidade, vingar, porque o direito processual penal brasileiro, ele tem isso. Algumas legislações, alguns pontos, eles vingam, certo? E outros não, ficam esquecidos pelos legisladores, pela comunidade jurídica, o que é lamentável. A questão do tempo do processo, certo? Da durabilidade razoável do processo. O sujeito não pode ficar ao léu, não pode ficar dependendo do Estado, Benito, preso, desde que não tenha uma sentença. E 80% da população carcerária hoje, 75%, 80%, lamentavelmente não tem uma sentença em primeira instância. Se você pegar um todo, eu não estou me referindo só a Rondônia, eu estou me referindo ao Brasil, você vai ver números aí extremamente perigosos no que diz respeito a isso. O cara é 3, 2, 4 anos preso, sem uma sentença condenatória em primeira instância. Isso aí é algo extremamente lamentável. Tá. Foi bom você comentar, até para a gente ter noção dessas coisas que estão acontecendo e que podem ser aparadas e melhoradas. Claro. Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco eu quero falar dessa pós única no norte do Brasil de Tribunal do Júri. Isso. Tá? Eu quero falar mais dela, porque essas coisas que são únicas, nossas, a gente tem que valorizar. Tem que valorizar, é verdade. Tá? Eu já mandar um abraço para o Alexandre Porto, cara que eu gosto muito. Vamos chamar o intervalo comercial, no próximo bloco vamos tratar disso, tá? Vamos sim. Jogo rápido, no A, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal,
Saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, professor. De volta aqui com o nosso conteúdo. Agora vamos falar da pós-graduação em Tribunal do Júri. Uma coisa única, mas eu quero que você faça o apanhado geral. Inicialmente, Benito, eu vou iniciar da seguinte forma: eu estou muito feliz, certo? Porque eu já tinha tentado certa vez, colocar em pauta essa pós-graduação. Como você falou, na região norte, certo? Quer dizer, eu não tenho notícia de outra pós-graduação no que diz respeito ao Tribunal Popular do Júri, certo? Você tem diversas especializações em penal, em processo penal, de uma forma geral. Mas nesse assunto específico você não tem, certo? E Rondônia, Porto Velho está saindo na frente. A Uniron, ela abraçou esse projeto. É um projeto que foi talhado aqui. Eu não posso deixar de mencionar o nome do professor Sandro Luiz, né, delegado de polícia, professor universitário também, nosso colega que juntamente comigo fizemos, na realidade, o projeto para essa especialização. Benito, essa especialização ela está extremamente completa. Tá? O sujeito vai sair de lá um tribuno, né? Não só para os advogados, mas para os bacharéis, para toda a sociedade jurídica, os promotores de justiça que desejarem, os membros do Poder Judiciário, enfim. É algo acadêmico, certo? E ela vai servir única e exclusivamente para discutir esse instituto, que é um instituto fantástico. Pra você ter ideia, serão 15 módulos. Desses 15 módulos, Benito, nós vamos iniciar agora em meados de março, tá? Com inquérito policial nos crimes dolosos contra a vida, que será ministrado por um delegado de polícia especializado, ou seja, esse delegado de polícia hoje é delegado de polícia da Delegacia de Homicídios, certo? Da Delegacia de Defesa da Vida, tá? E vai iniciar. Vamos trazer também o Dr. Roberto Parentoni, tá? Inclusive eu falei com ele esses dias, ele confirmou presença na nossa aula magna, tá? Na abertura do curso. Ele vem, um cara que tem quase 30 anos aí somente de plenário, e em seguida nós temos aí direito penal para o júri, oratório em plenário, medicina legal, tá? Balística, papiloscopia, psicologia do testemunho, certo? Mesmo porque o direito, ele por si só não se sustenta, ele tem que ter outras ciências que vão auxiliar, e a psicologia é uma delas. Ou seja, a psicologia do testemunho, na realidade, ela vai trazer, inclusive, até a maneira de como se escolher um conselho de sentença, né? Às vezes o cara tem uma postura, na realidade, mais tendente a absolver ou mais tendente a condenar, certo? Isso aí é interessante que aquele profissional que quer se preparar, na realidade, ele faça, porque isso não é ensinado na graduação, certo? Benito, eu tenho aproximadamente 200 júris feitos, certo? E eu não aprendi esses assuntos na graduação.
Eu vim aprender na minha pós, eu vim aprender no meu dia a dia, e durante quase 20 anos fazendo isso aí, né? E hoje, aqui no nosso estado, o cara tem uma oportunidade de ver isso aí em sala de aula, entendeu? Claro, lógico, é evidente que também nós vamos ter a prática, certo? Mesmo porque nós vamos encerrar esse Tribunal Popular do Júri com um júri simulado, né? Com um júri simulado. Olha só, depois, primeira fase do procedimento, do rito, segunda fase do plenário, todas as teses do plenário, não só as de absolvição, certo? De defesa, mas também de acusação, aquelas usadas pelo Ministério Público, institutos recursais, que aqui eu já posso dizer o nome dela, porque ela me deu certeza, eu conversei com ela esses dias, a doutora Maracélia Oliveira, né? Foi sua professora, já esteve aqui, tá? Depois nós vamos ter, além da aula teórica, aula prática, audiência e a sustentação oral, certo? No que diz respeito aos recursos do júri. Muitas vezes, Benito, o cara é muito bom na escrita, mas ele não sabe sustentar oralmente, ele nunca sustentou oralmente, certo? Ele não tem noção do que seja aquilo ali. E nós vamos, na realidade, trazer a prática para a sala de aula. Depois nós vamos ter palestra com profissionais do júri, inclusive aqui da região, que eu já falei, já adiantei, certo? E aqui eu posso até falar o nome dele, que ele me confirmou também. Foi promotor de justiça, foi procurador, Dr. José Viana, hoje é advogado do júri, certo? Didática do ensino superior, lógico, claro e evidente. E, Benito, nós temos um projeto, na realidade, de que com essa pós, tá, aqueles alunos que queiram, tá, do lançamento de um livro, certo? Nós vamos pegar aqueles alunos que estejam dispostos a escrever artigos, né, e esses artigos serão supervisionados por mim, certo? Que sou um apaixonado, um especialista do Tribunal Popular, quem me conhece sabe disso, tá? E nós vamos contactar com a editora, certo? Para aqueles alunos que queiram, na realidade, colocar os seus artigos para nós fazermos, de fato, um livro especializado na região norte, só do Tribunal Popular do Júri. Tá? Das qualificadoras, do homicídio culposo, do homicídio com dolo eventual, dos casos práticos, obviamente ressalvando aí o nome das pessoas, não é? E veja bem, nós temos algo inovador, como eu falei para você, na região norte não tem, é a primeira, certo? E dentro desse curso inovador, dessa pós-graduação, nós vamos ter aí, para os alunos que queiram da turma, certo? O lançamento de um livro com os artigos dos alunos que queiram, dos alunos interessados. Olha para você ver a oportunidade que o sujeito que está em casa, aquele cara que gosta do Tribunal Popular do Júri, aquele bacharel, aquele advogado que quer se especializar, aquele promotor de justiça, aquele magistrado, defensor público, enfim, todas as pessoas que gostam desse instituto, certo? Queiram fazer. As inscrições estão a todo vapor, certo? Muitas pessoas estão ligando, a turma já está praticamente fechada, e eu tenho muita fé em Deus que em meados agora de março, certo? Ou seja, daqui a 12, 15 dias, tá? A gente vai abrir essa turma aí e vai ser uma das várias turmas que posteriormente virão. Bom, eu tenho 30 segundos para concluir. Pois não. Eu torço realmente que vocês alcancem o êxito nesse curso, porque ele é único no norte, como eu já falei umas 3 vezes aqui hoje, e porque é bonito, cara. Só quem fez direito a parte de júri sabe como é bonito o júri, né? Tem toda a dramaticidade dele, e do jeito que vai ser abordado essa pós, vai desde a forense, da psicologia forense, desde o inquérito policial até o recurso, inclusive ressaltando aqui o STJ e o Supremo Tribunal Federal. A gente precisa de bom... É uma área que, por incrível que pareça, as pessoas elas gostam, mas têm medo. E aí acabam... Eu acho que não tem muito criminalista. E além de tudo, é uma coisa que é bonita, gente. Muito bonito. E o cara que é bom, ele não tem preço. Benito, eu assim, te sendo bem sincero, quando você fala num advogado, sobretudo num advogado, te vem aquela figura de veste, né, de veste tá lá, certo, na tribuna. Tá? Com todo o respeito que eu tenho aos civilistas, aos advogados trabalhistas, e etc, 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 quando você fala em advogado, tá, pelo menos sempre me veio isso, desde criança, desde garotinho, me veio aquele sujeito de vestes, né, veste tá lá numa tribuna, tá, numa tribuna.
E o Tribunal Popular do Júri, eu sempre digo isso, ninguém fica inerte. Sempre vai despertar paixões. Seja no acadêmico, seja no advogado, seja no bacharel, seja no ministro do Supremo Tribunal Federal, independente de qualquer coisa. O telefone é o da Uniron, né? O telefone é da Uniron. Lamentavelmente eu não tenho de cabeça aqui, mas... Procura no Google, gente, Uniron Isso. só. Aí chega lá, liga para a Uniron, eu quero saber da pós-graduação em Tribunal do Júri. Só isso, simples assim. Pronto. Será uma satisfação recebê-los lá e pode ter certeza que esse curso vai ser um sucesso. Tá? Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Não por mim, mas pela equipe, pela faculdade e pelo assunto, pelo instituto, que só fazendo, viu, Benito? Só fazendo, só chegando lá e pedindo informações, fechando a matrícula e fazendo o curso, que com certeza vai ser assim primoroso. Conta comigo, tá? Pô, muito obrigado, satisfação, encontra, tá se Deus quiser. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.